E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que pode dar uma dor de cabeça aí para muitas pessoas daqui uns 2, 3 ou até 4 anos, dependendo do aparelho que ela escolhe hoje. Vou dar o seguinte exemplo de 3 aparelhos da Samsung. Eu tenho aqui em mãos o M14, temos o A14 e o A24. O que esses 3 aparelhos têm em comum? 4 GB de memória RAM. Android 13, certo? Também é algo em comum entre eles, né? E as atualizações, né, de Android que pode ser o problema para esses aparelhos. Bom, pesquisando aí na internet, eu vi que o Android 12, pelo que tem aí os requisitos, ele exige 6 GB de memória RAM. O Android 12. Esses aparelhos já estão no Android 13, então você já começa a ver que existe, digamos assim, algo muito estranho, né? Mas os aparelhos rodam bem aí o Android 13, eu já testei os aparelhos sem problema algum, sem problema de engasgos e tudo mais. E algo, né, que é comum, né, conforme você vai evoluindo o sistema operacional, ele vai exigindo mais memória RAM. Isso tanto em macOS, em Windows, em iOS e também aí no próprio Android. Vai evoluindo, mais memória RAM, mais recursos, mais funcionalidades, entendeu? Então exige, isso é normal para qualquer sistema operacional, tá? Mas vamos falar então especificamente dos aparelhos que tem aí 4 GB de memória RAM, que é o caso aqui do A14 e do A24, né? O A14 e o eu posso falar que eles estão numa situação menos pior. Por quê? Porque esses aparelhos eles já vêm com o Android 13, mas eles terão 2 atualizações de Android, eles vão até o 15, né? Já o A24, ele chega no Android 13 e vai até o 17, ou seja, tem mais 4 atualizações de Android, né? E se o Android 12 já pede 6 GB, quem dirá o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17, né? Então, com certeza, esses aparelhos, eles terão que habilitar o RAM Plus. Eu usei os aparelhos, né? Esses 3 aparelhos eu usei com e sem RAM Plus. Não faz a menor diferença, tá? Tem gente que me pergunta, RAM Plus gasta mais bateria? Pode gastar mais bateria. Pode esquentar o aparelho? Pode esquentar o aparelho, tá? Mas aquela coisa, o aparelho não vai ficar lento. Pelo que eu percebi, com o RAM Plus ativado ou não, o aparelho não fica lento, mas ele pode esquentar mais e pode consumir mais bateria, sim, devido ao processamento que vai aumentar, certo, do aparelho devido ao gerenciamento que ele vai ter que fazer com a memória RAM, com a memória de armazenamento virando em memória RAM. O perigo de imediato não está na hora de comprar, como eu falei para vocês, e sim conforme ele vai recebendo a atualização de Android. Hoje, por exemplo, o A14, M14 e o A24, eles não precisam de RAM Plus. Mas eu acredito sim que, por exemplo, os 3 aparelhos, quando chegar, por exemplo, no Android 15, do 14 para o 15, já começa a apresentar aí alguns travamentos, aí, uma certa lentidão. Eu estou supondo isso, tá, gente? Então, aí você tem que ligar o RAM Plus. Aí será obrigatório ligar o RAM Plus, certo? No 14, você pode ter aí o RAM Plus desses aparelhos ativados? Sim, no mínimo ali 2 GB. Mas depois ali do Android 15 para frente, o máximo que você puder alocar de memória, ou seja, acho que 4 GB, então deixa eles com 4 GB mais 4, 8 GB de memória RAM física e virtual, tá? Somando as duas. Então aí você vai ser obrigado a ter aí 8 GB no aparelho. O problema dos smartphones é que eles não são iguais, né, a um notebook e a um computador, que você troca o SSD, o HD por um SSD, coloca mais memória RAM, então não tem esse jeito de você expandir o aparelho. O único jeito que você tem é comprando outro. Tem uma versão que é 628 e 8256, certo? Então você, eu gosto mesmo assim do aparelho, o meu é de 628, pega um de 8256, ou já compra direto ou com mais memória RAM e armazenamento. É a minha dica, tá? Bom, isso sou eu também que falo, tá, gente? Eu vejo que é a tendência evolutiva, né, dos aparelhos até o final de 2023, digamos assim, aparelhos com até 6 GB de memória RAM física, para ser legal. Até metade de 2024, 8 GB.
e até o final, quem sabe, 10 ou 12 GB até o final do ano de 2024 para 2025, né? Porque isso depende muito do Android, como que ele vai vir. Por mais que a Google fala, não, tá bem otimizado, tá economizando isso, daquilo, mas começa a inchar o sistema operacional. Só se fizer um sistema operacional do zero. E, vamos lá, o que pode acontecer com os aparelhos que tem 4 GB de memória RAM e 4 GB de memória RAM virtual, já com Android 14, 15, 16 e até o 17? Os aparelhos, eles podem, eu não estou falando que vão ficar, eles poderão ficar lentos, travar, gastar mais bateria e esquentar mais, porque vai ter uma demanda maior também de processamento, certo? Porque conforme você vai aumentando também, vai subindo, vai evoluindo o sistema operacional, você vai tendo uma carga maior de processamento, né? Então acaba acarretando acaba apresentando todos esses fatores aí na hora que você atualiza um sistema operacional no seu smartphone, até mesmo num computador, tá? Por isso, pessoal, que eu falo que é fundamental você escolher bem o seu aparelho antes de comprar. Eu falo isso para quem, mais ainda para quem vai ficar com o aparelho 4, 5, 6, até 10 anos com o aparelho. Isso, tem gente que fica até 10 anos com o aparelho. Pense muito bem, não para agora, mas sim para o futuro. Temos aí também o exemplo clássico, né, do G54, que tem duas versões, 428 e 8256. Mas aí também eu falo para você, só vai receber uma atualização, né? Vai até o 14. Então, acredito eu que suporte bem, mesmo o G54 com o G54 no Android 14 possa suportar isso? Sim. Aí eles têm que habilitar, eu não sei se está habilitado ou não a memória e a extensão de memória para esse aparelho, mas se não tiver, pode ser que eles habilitem a extensão? Sim, para ajudar um pouco? Sim. Agora, quem comprar a versão de 8 GB, tranquilo, não vai precisar, não vai ter dor de cabeça nenhuma. O RAM Plus, ele é um quebra-galho, tá? Não é assim algo que vai fazer seu aparelho render, que vai ter performance muito melhor, tal. Tem gente que fala que habilitou, que teve performance extraordinariamente maior, tal. Eu testei vários aparelhos com e sem RAM Plus antes e depois quanto do benchmark. Não fez diferença nenhuma. Pode fazer diferença no consumo da bateria, tá, gente? Isso pode fazer. Agora, o aparelho até ficou mais rápido. Não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas enfim, cada um tem a sua opinião, cada um sabe com o aparelho que tem, né? E aí eu digo, né? Aparelhos com 6 ou 8 GB, eu sugiro desligar o RAM Plus. Porque 6 e 8 GB, entre 6 e 8 hoje já é uma memória assim bem flexível para você poder rodar bem o sistema operacional. Por isso, então, que eu sempre sugiro, desligue o RAM Plus com aparelhos a partir de 6 GB para justamente não sobrecarregar o seu processador, gastar menos bateria e também esquentar menos o aparelho, né? Então ele vai trabalhar com o que tem e caso tenha uma necessidade, aí você habilita aí 2 GB pelo menos, mas eu não vejo necessidade quanto a isso. Então, pessoal, fica a dica e o alerta. Vai comprar um aparelho hoje, eu sempre recomendo comprar um aparelho se tem a versão com 4, 6, 8 e 12 GB de memória RAM, por exemplo, eu não quero gastar muito, então pega um de 8 GB. Eu não tenho muito dinheiro, pega um de 6 GB. Mas e o de 4 GB? Você pode pegar agora, mas você vai se arrepender daqui a alguns anos, entendeu? Então, pensem muito bem antes de comprar o aparelho, invista agora para você não ter uma dor de cabeça no futuro. Pessoal, deixe seus comentários do que vocês acham a respeito disso, de aparelhos com 4, 6, 8 GB de memória RAM, com RAM Plus ou memória estendida, o DRE também. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o aparelho vai ficar lento, não vai? Vocês acham que o aparelho vai ser indiferente? Deixe os comentários aí embaixo do vídeo para a gente poder trocar uma ideia, para saber também a opinião de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!